Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Senhor, eu te agradeço por estarmos reunidos aqui hoje da forma como o Senhor nos permite estar. Te agradeço porque o Senhor tocou no coração de cada um de nós para estar aqui nesse momento, escutando esse vídeo. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel à sua promessa. O Senhor está com cada um de nós. Te entrego esse momento para que o Senhor possa tocar o meu coração, colocar em mim as palavras que o Senhor deseja falar. E que cada um possa ter os ouvidos abertos para te escutar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos vocês. A gente está aqui no nosso retiro de Páscoa. Cada um na sua casa, mas a gente está aqui reunido. E hoje é o Sábado Santo. O Sábado do Silêncio, o Grande Silêncio. É o silêncio porque Jesus, que é o Verbo, morreu. Foi crucificado e a palavra não está mais na terra. A palavra morreu. Mas mesmo assim a gente vai falar um pouco no meio desse silêncio para a gente poder viver bem esse dia. A gente sabe bem que ontem, na sexta-feira, Jesus morreu, é o que a gente lembrou. E a gente sabe também que amanhã, no domingo, ele ressuscita. É o que a gente vai celebrar hoje mais tarde. Nada disso é novidade para a gente. Esse mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Jesus foi a primeira festa que a igreja passou a celebrar na sua história. É o centro da nossa fé. É o nascimento da comunidade. E a gente sabe bem o roteiro. A gente conhece bem a história. E por isso a gente corre o risco de nos apressar. E definitivamente essa não é a ideia de hoje. Jesus morreu e de uma certa forma a gente tem essa vontade de pular direto para o aleluia de hoje à noite. Chegar direto no domingo de Páscoa. Afinal, o que a gente pode fazer agora, enquanto isso? Bom, é preciso esperar. Não só esperar, mas viver. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Esse é o início de uma homilia que foi escrita no século IV e que ainda hoje ela é muito lembrada. E agora eu trago essa pergunta para a gente. O que está acontecendo hoje? A gente está aqui no Evangelho de Lucas. As mulheres, porém, que vieram da Galiléia com Jesus, haviam seguido a José. Observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida, voltaram e prepararam aromas e perfumes, ainda na sexta-feira. E, no sábado, observaram o repouso prescrito. Os discípulos, Maria, as mulheres que acompanharam Jesus, todos eram judeus. E o que os judeus fazem no sábado? Eles fazem o que Deus fez no sétimo dia depois de criar a terra. Eles repousam. É o descanso, é o repouso. Observaram o repouso prescrito. Se a gente olha nos evangelhos, não tem muita coisa sobre o que aconteceu nesse dia. Aqui no Evangelho de Lucas, a gente vê isso que eu acabei de ler para vocês. No Evangelho de Mateus, a gente vê que os outros judeus que crucificaram Jesus, eles estão muito preocupados, porque Jesus falou que ia ressuscitar e pode ser que alguém vá, roube o corpo de Jesus e fale que ele ressuscitou e isso ia causar uma nova rebelião. Então eles simplesmente vão e colocam um guarda na porta do túmulo. E isso é o que acontece no sábado no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos não acontece nada. Lucas a gente acabou de ler. No Evangelho de João também não acontece nada. Realmente tem um grande silêncio sobre a terra. Mas o que está acontecendo hoje?
Bom, com certeza vocês já ouviram falar do bungee jump. Esporte radical. As pessoas sobem num lugar bem alto, amarram uma corda, pé, tem um aparelho todo, e aí essa pessoa pula e começa a balançar lá embaixo. Bom, fecha o seu olho agora. Imagina que é você que vai fazer o bungee jump. Você chega lá num lugar muito alto, muito bonito também, e começam a colocar todo o aparato em você, todas as seguranças, tudo que precisa, a corda. Então você pula. Isso é o que aconteceu ontem, na sexta-feira da Paixão, a morte de Jesus. Você pula e começa a cair. E até a corda tensionar e te segurar de novo e te puxar para cima, você está em queda livre. É aqui que a gente está. Esse é o dia de hoje. Pode abrir seu olho. Olha, a gente pode até ficar com medo dessa queda e ficar de olho fechado o tempo inteiro, esperando o momento do puxão final. Mas escuta como continua a homilia. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu. Se coloca no lugar dos discípulos. Eles colocaram toda a confiança deles em Jesus. Largaram tudo para caminhar com ele. Deixaram a barca lá, as redes que estavam sujas, eles estavam lavando, deixaram isso no meio do caminho e foram atrás de Jesus. Igual a você, quando colocou essa corda para pular do bungee jump. Os discípulos colocaram toda a segurança em Jesus, igual você colocou toda a segurança no equipamento que você está usando. Bom, os discípulos com certeza esperavam que muita coisa fosse acontecer. Jesus realizou vários milagres. Jesus ensinou. Jesus mostrou as boas obras. Bom, Jesus também falou que era preciso que ele sofresse e morresse. Mas talvez os discípulos não esperassem por isso, porque, afinal das contas, Pedro parou Jesus quando Jesus falou disso, falou que não, e foi seriamente repreendido por Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. E Jesus seguiu o caminho dele até o fim, até a morte na cruz. Então Jesus morreu e os discípulos estavam lá. Alguns deles tinham fugido. Pedro negou, Judas traiu. E agora, eles estão no silêncio e na solidão. O rei dormiu. Mas essa não é a única opção na nossa queda livre. A gente pode aproveitar, sentir o vento, a adrenalina, abrir o olho e contemplar a paisagem. E na hora que a gente abrir o olho, a gente pode ver duas imagens hoje. A primeira é a obra da salvação que Jesus realiza. E a segunda é um convite pessoal que ele faz a cada um de nós diante da salvação. A cada um de vocês. Bom, ainda na homilia, um grande silêncio, porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu. E acordou os que dormiam havia séculos. Deus morreu na carne e despertou na mansão dos mortos.
A terra está mergulhada em silêncio. Mas Deus despertou a mansão dos mortos e agora ela está agitada. Deus acordou aqueles que estavam adormecidos há séculos. Há quanto tempo você está dormindo? Há quanto tempo você deixa o seu pecado te prender e te segurar? Deus despertou a mansão dos mortos e aqueles que estavam adormecidos há séculos. E Ele morreu para te salvar do seu pecado. Ele morreu para salvar todos nós do pecado. Ele acordou aqueles que estavam esperando a sua promessa. Olha, agora é importante a gente lembrar que é Jesus quem nos abre as portas do céu. Ao assumir a nossa natureza humana, Ele nos permite participar da natureza divina. Todos os santos do Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, eles não estavam no céu esse tempo todo, desde que eles morreram. Porque Jesus, no nosso tempo, ainda não tinha assumido a nossa natureza humana para poder nos permitir participar da natureza divina. Então eles estavam esperando. Eles estavam esperando na mansão dos mortos, esse lugar que os judeus chamam de Sheol. E o Sheol é diferente do inferno, que a gente está acostumado a escutar. O inferno, que é esse lugar que não é esse lugar físico, mas é esse resultado da nossa possibilidade de recusar livremente o amor de Deus por toda a eternidade. Não. Eles estavam esperando Jesus. Eles estavam adormecidos esperando a realização da promessa. E Jesus chega. Ele chega quebrando a porta dos infernos. Eu não sei se vocês já viram, tem esse ícone da ressurreição. E aqui a gente pode ver Jesus que chega na mansão dos mortos. E a gente pode ver aqui no chão que ele chega destruindo tudo mesmo. Aqui tem as portas do inferno e vários pregos, dobradiça. Chegou derrubando a porta da mansão dos mortos. E ele chega e pega Adão pela mão. Pela mão não. Ele pega pelo pulso. Ele pega aqui, para não correr o risco de escorregar. Uma pegada firme. E aí a homilia fala assim: eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho, por ti e por aqueles que nasceram de ti. Agora digo com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, sai. Jesus falando com Adão. Sai dessa prisão. Ninguém ali foi esquecido no projeto da salvação de Deus. Nenhum de nós é esquecido. Jesus morreu por todos nós. Ele morreu por cada um de nós. A salvação é para todos. Acorda, tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Bom, a segunda imagem é esse convite que Deus faz a cada um de nós, que Ele faz no interior do seu coração, diante dessa primeira imagem. Nas palavras de Santo Irineu, tudo que não foi assumido pelo Cristo não pode ser salvo. Por isso Jesus assumiu toda a natureza humana. Ele foi 100% Deus e 100% homem. Desde o início, Jesus respeitou o tempo, respeitou a realidade de todo ser humano, que é o tempo. É uma realidade que todos nós estamos submetidos a ela. E o tempo, com todas as suas etapas, Jesus respeitou cada uma delas, necessárias na nossa vida. Jesus não apareceu diretamente na terra, descendo do céu, ou simplesmente assim, e salvou todo mundo, fosse pela cruz, fosse por um piscar de olhos. Ele viveu. Ele viveu o tempo.
Maria ficou grávida, pela ação do Espírito Santo, deu à luz. Jesus nasceu, cresceu e viveu até os eventos da sua paixão e de sua morte. Viveu sua vida oculta com José e Maria, aprendendo o ofício de carpinteiro. Foi criança, como todos nós fomos crianças. Aprendeu a trabalhar, trabalhou. E viveu cada etapa. Não dava pra gente esperar que depois disso tudo, ele ia ter pressa para ressuscitar. E ele mesmo falou que ressuscitaria no terceiro dia. Deus não vem apenas para falar pra gente como viver e pronto. Ele vem para nos transformar interiormente. E a primeira transformação que eu quero convidar vocês hoje a viver é a de respeitar cada etapa. Tendo em mente agora com o que nos é colocado para contemplar no dia de hoje, a morte de Jesus, o incômodo que traz o Sábado Santo, o grande silêncio. Respeitar cada uma dessas etapas. E respeitar cada uma dessas etapas na nossa vida. Não deixar as dificuldades debaixo do tapete, mas enfrentar elas. Não deixar os medos numa gaveta, mas encará-los. Respeitar cada etapa. Jesus morreu. Ele respeitou uma etapa que todo homem precisou e vai precisar enfrentar. A morte. Tem muita gente falando, esses dias, que pelo menos no meio dessa pandemia, as pessoas estão pensando na morte. De fato, a gente não pode deixar de pensar na morte. Não de uma maneira sombria, mas da forma como é realmente a proposta de toda quaresma, não só dessa em especial, pelo momento que a gente está vivendo. Lembra-te que és pó. Essa quaresma a gente está tendo um empurrãozinho. E muitas vezes eu também sou atingido por esse medo da morte. Há um tempo eu tive muita dificuldade com isso também. Foi algo que me paralisou. E naquele momento eu encontrei uma passagem da segunda carta aos Coríntios, em que São Paulo fala dessa forma: sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, essa tenda é o nosso corpo, for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, não feita por mãos humanas. Tanto assim que gememos pelo desejo ardente de revestir por cima da nossa morada terrestre a nossa habitação celeste. O que será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, que estamos nessa tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestir outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida. E quem nos dispôs a isto foi Deus, que nos deu o penhor do Espírito. Bom, está segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5. E o que eu sempre vi aqui nessa passagem, que foi de certa forma um consolo para mim naquela época, foi ver como Paulo fala dessa tenda, nosso corpo, essa nossa morada terrestre. E que a gente não pode entrar na vida eterna com essa tenda ferida, imperfeita. E que a gente desejaria poder revestir a nossa morada celeste por cima dessa, sem precisar passar pela morte. Mas que o que é mortal seja absorvido pela vida.
Isso é um medo que todos nós estamos sujeitos a viver. E essa passagem traduzia muito meu sentimento. Mas assim como Cristo morreu, também nós precisamos morrer. É uma etapa. Todos nós vamos viver essa Páscoa, essa passagem. Não tem como ressuscitar para a vida eterna sem antes morrer. É bom que a gente aceite cada etapa da nossa vida. Mas a gente não precisa e nem vai fazer tudo isso sozinho. Esse é o segundo convite do Senhor para a gente hoje. O Sábado Santo, ele nos incomoda. Ele nos incomoda porque não tem muito o que fazer no Sábado Santo. A Sexta-feira da Paixão é difícil, mas a gente tem a cruz para contemplar. Hoje a gente não tem o que contemplar. Jesus morreu, foi sepultado. Existe um vazio. Falta algo. Isso que falta. Esse espaço. Daí o mistério da nossa impotência. Na nossa vida a gente tem vários momentos de Sábado Santo em que a gente não pode fazer nada. Em que a gente é impotente. E a gente precisa crer no trabalho que a graça realiza. Tem um padre francês que ele dizia que toda atividade que mereça ser chamada de cristã se desenvolve sobre um fundo de passividade. Bom, é claro que a gente sempre tem algo para fazer, mas isso acontece sobre esse plano de fundo da nossa incapacidade. No final das contas, do lugar onde a gente encontra a graça, o lugar da nossa confiança na obra de Deus. No final das contas, a gente não pode salvar a nós mesmos. A gente precisa de um Salvador. No final das contas, tudo se resume a isso, e toda atividade que mereça ser chamada de cristã se desenvolve sobre esse plano de fundo. Da passividade, de que nós não podemos fazer tudo, que precisamos confiar na graça. A graça que age de maneira ativa e que desça essa passividade do nosso lado, no plano de fundo. E a gente sempre pode cair no ativismo de achar que a gente pode fazer muito pelas nossas forças e Deus se torna só uma ferramenta. Uma vez eu escutei alguém falando do perigo da gente transformar a Deus em uma muleta existencial. Bom, isso aqui é uma muleta. Não sei se todos vocês já viram uma muleta, pegaram uma muleta. Isso aqui meu padrinho me emprestou quando eu rompi o ligamento do tornozelo 2 vezes no mesmo ano. Então eu sei bem o que é usar uma muleta. Tive que usar por bastante tempo. Eu não conseguia andar sem muleta, mas com ela eu conseguia fazer quase tudo. No final eu me acostumei a usar a muleta e eu me virava super bem. A muleta com certeza facilitava a minha vida. Era uma ótima ferramenta. E, às vezes na nossa vida, pode ser difícil para a gente perceber que a gente está usando Deus como uma muleta para a nossa existência. Porque às vezes ele é muito mais do que uma muleta. Ele pode ser, por exemplo, um carrão, uma Ferrari. E você pode querer ir muito longe e fazer muitas coisas usando essa Ferrari. Mas essa Ferrari vai ser só um meio. E Deus não é um meio. Deus é o objetivo. Ele é o único objetivo. Nós somos as ferramentas. Nas palavras de São Paulo, nós somos apenas esses vasos de argila que trazem o verdadeiro tesouro. E o tesouro é a glória de Deus. Nós não somos o tesouro. Nós não somos o objetivo. O objetivo não é uma outra coisa. O objetivo é Deus.
E nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. E hoje, esse Salvador está em silêncio. Ele está em silêncio para nos ensinar a fazer esse silêncio na nossa vida. Porque o silêncio, ele cria o espaço para a graça. Eu não esqueço, em 2013 eu fiz um retiro e o pregador falou um momento de fones de ouvido na nossa vida. A gente está muito acostumado hoje em dia, tá com celular e fones de ouvido. E não escuta o que está ao nosso redor. E é engraçado a gente ver como que o silêncio e a escuta, eles andam muito juntos. Quando eu fiz meu primeiro retiro de silêncio, com a Caminho Novo, no segundo dia de silêncio eu assustei com a forma como eu estava conseguindo escutar a Deus na minha oração. Porque é silenciando que a gente aprende a escutar. Tem tanto barulho na nossa vida. E Deus, que respeita a nossa liberdade, Ele vai esperar um espaço para Ele poder ocupar. Ele vai esperar porque Ele te respeita. E você tem que deixar esse espaço. Logo Deus vai ocupar todo esse grande silêncio. Esse grande silêncio que Ele vem para nos preparar para a grande alegria da ressurreição. E se Deus espera que a gente deixe um espaço para Ele, que a gente possa deixar o maior espaço possível, porque Ele vai vir preencher, e quanto mais espaço tiver, mais vai ter de Deus naquele espaço. A gente não pode ter medo desse vazio, porque esse vazio assusta. Ele assusta porque ele nos coloca de frente à nossa incapacidade, ao mistério da nossa impotência, ao fato de que a gente não é completo. E dói perceber isso, e é difícil perceber isso. Mas é exatamente esse vazio, é exatamente ali o lugar que Deus pode ocupar. Se a gente acha que a gente é perfeito e completo, e acha que a gente pode fazer tudo por nós mesmos, esse espaço fica muito pequeno, ou nem existe. E como que a gente vai acolher o Salvador na nossa vida? Como a gente vai aceitar que a gente precisa de um outro alguém para nos salvar, se até hoje a gente está fazendo tudo muito bem sozinho? É importante haver esse vazio. A gente não deve ter medo desse vazio. E para nos ajudar a acolher esse vazio e confiar em Deus, nos sábados santos da nossa vida toda, e hoje em especial, a gente pode olhar para Pedro e Maria. Pedro negou Jesus, à frente de Jesus. Ele falou para Jesus que ele daria a vida por ele. Estava cheio de confiança nele mesmo, em Pedro, e no que ele, Pedro, seria capaz de fazer por Jesus. E depois abandonou. Abandonou Jesus, negou, fugiu, escondeu. Quando o galo cantou, depois de ele ter negado as 3 vezes, o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. E não era um olhar de repreensão por tudo que ele tinha acabado de fazer. Era um olhar de misericórdia, um olhar de amor. E Pedro chorou amargamente. Pedro se deparou com a sua impotência, com a sua incapacidade, com a sua fraqueza. Ele precisou aceitar a miséria dele, aceitar o vazio. E ele enfrentou essa etapa. Mas ele enfrentou essa etapa fortalecido pelo olhar de Jesus, que mudou tudo. E pela lembrança de tudo que ele viveu com Jesus, claro. Até que, no final do Evangelho de João, eles se encontram com Jesus ressuscitado na margem do lago Tiberíades. E Pedro já não fala mais que vai dar a vida por Jesus.
Ele fala com Jesus simplesmente: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes da minha miséria, tu sabes minha fraqueza. Sabes tudo. E Jesus não tira a missão de Pedro. Quando ele fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, ele não retira a palavra dele, porque Pedro negou. Ele reafirma a missão. Cuida do meu rebanho. Mas Pedro passou pela etapa do reconhecimento, aceitou o vazio, confiou na graça. A gente também pode olhar para Maria. Maria que é a única que teve fé no sábado. Maria que guardou todas as coisas no seu coração. E que no momento que ela estava na tribulação e na dor, a promessa de Deus, a promessa que ela guardava no seu coração, assim como todas as coisas, e a promessa na qual ela depositava a fé dela, desde o início ela que acreditou na promessa de Deus, aquele plano que foi apresentado na Anunciação, tudo que Deus falou com ela, essa promessa deu forças. A graça de Deus deu forças para ela ficar de pé na cruz. Os pés da cruz de Jesus, Maria estava lá de pé. Ela que entregou Jesus ao mundo, dando a luz a ele, agora entregava Jesus para a cruz. E também foi a fé de Maria na graça de Deus que deu forças para ela sustentar uma igreja que não tinha mais fé. Todos os discípulos achavam que estava tudo perdido. Eles simplesmente continuaram a vida normal deles no dia seguinte e observaram o repouso prescrito. Mas Maria teve fé. Maria teve fé no Filho dela, Filho de Deus. Teve fé na graça e na promessa de Deus. Ela simplesmente aceitou a queda livre do bungee jump. E a hora que chegou lá embaixo, ela sabia que não era uma cordinha fraca que ia segurar ela, mas que ela estava se jogando na mão de Deus. A confiança plena em Deus que ia segurar ela ali. Tenha fé nessa graça de Deus no dia de hoje e a gente aceite a miséria da nossa impotência. Que a gente acolha o silêncio. Enquanto um grande silêncio reina sobre a terra, Jesus não deixou de agir nas profundezas, na mansão dos mortos. E enquanto um grande silêncio reina na nossa vida, Deus trabalha nas profundezas do nosso ser. Pode ter muita gente que contempla o Sábado Santo como um sábado qualquer, porque acha que Deus já faz silêncio o tempo inteiro. Que ele não fala, às vezes tem gente que acha que ele nem existe. Não seria só um sábado qualquer, mas um dia de silêncio reinando sobre a terra. Mas a gente sabe que não é assim. E que no nosso coração Deus fala. E Deus fala muito. A gente só precisa aceitar essa escola do silêncio para aprender a escutar. Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração para a sua graça nesse dia, abrir o coração para a esperança e aceitar a dor que estamos vivendo na nossa vida, onde quer que nós estejamos, aceitar a etapa que estamos vivendo com confiança em Ti, Senhor,
com confiança na sua graça, e que no silêncio do nosso coração, do nosso quarto, da nossa casa, o Senhor possa nos falar. Nós possamos colocar a nossa confiança em Ti. Senhor que não se cala e que quer ter uma relação pessoal com cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Amém.